e que tem caminhos que muitas pessoas conhecem, mas histórias que me em Deus. Você vai compartilhar com a gente hoje a palavra de Deus e também uma história que você e sua família estão vivendo. O Jaquerson está aqui junto com o Arthur. Vocês podem ficar em pé para a gente ver vocês. Eles estão aqui. O Jaquerson até pouquinho tempo aí era aluno aqui de teologia junto com a gente. Saudação aqui, especial para o Jaquerson, com o Arthur pequenininho aí, que alguns aí talvez enxergaram. E Gisele, que Deus use vocês ao compartilharem a história de vocês e que seja uma inspiração para todos nós. Que Deus use suas palavras. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à casa de Deus. Você que nos assiste de casa também, seja muito bem-vindo para que a palavra de Deus possa tocar o seu coração. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre os sonhos de Deus. Eu gostaria que levantasse a mão quem já sonhou. Que bom, né? Os sonhos nos mostram que estamos vivos, né? Cheios de vida. Quando paramos de sonhar, algum problema existe. E sabe, nem sempre que nós planejamos dá certo. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu tenho uma melhor amiga lá no Rio Grande do Sul, e ela faz aniversário 7 de novembro, né? Ontem foi o aniversário dela. E aí, adolescente, eu queria fazer um bolo, porque eu podia, né? Não tinha dinheiro, não trabalhava, e planejei fazer um bolo para a Juliana. Então fiz, mas não tinha nenhuma habilidade. Coloquei o bolo dentro do forno, e o que aconteceu? O bolo começou a transbordar, transbordar, transbordar. E quem é muito mais experiente sabe que, quando o bolo começa a transbordar, começa a queimar, né? E eu olhava para aquele fogão, e o fogão saía fumaça. E eu pensei, o que eu faço agora? Desligo e perco todo o bolo, ou continuo com o projeto? Continuei. Quando eu tirei o bolo, era queimado, era fumaça, era uma tragédia. Naquele tempo, no Rio Grande do Sul, vendia leite condensado de chocolate. Alguém conheceu? Pedi mais dinheiro para minha mãe, fui para o mercado e comprei leite condensado de chocolate. E enchi aquele bolo com leite condensado de chocolate. Não deu certo, eu fiz uma outra cobertura, coloquei mais, e fui colocando coisa. No fim das contas, quando a Juliana chegou, todo mundo amou o bolo. Ele ficou muito melhor do que nós tínhamos planejado. E tem coisas na vida que são como esse simples bolo. Tem coisas que nós planejamos, que dá tudo errado, mas depois, quando a gente olhar bem de pertinho, percebe que foi muito melhor do que nós tínhamos planejado. E assim como essa história que eu contei para vocês, desse bolo da minha amiga, eu tenho certeza que na sua vida já aconteceu. Não com o bolo, mas com outras coisas, com outros planejamentos. Eu tenho certeza que você já planejou algo que você queria muito, que você sonhou e que depois deu tudo errado. Tenho certeza absoluta que todos vocês já passaram por isso. Não posso ser a única, né? Sabe, tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, ó: Deus tem grandes projetos, planos para nós, e ainda que estejamos bem limitados, os planos de Deus ainda vão se cumprir. Você já se sentiu sem forças? Você já se sentiu extremamente limitado? Como se você não tivesse forças para fazer mais nada, como se você não tivesse nenhum valor? Deus está te dizendo que mesmo que você esteja nessas condições, Ele ainda pode te usar. E eu gostaria de começar esse nosso sermão lendo Isaías. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 55, versos 8 e 9. E nós vamos ver o que Deus nos diz sobre isso. O que Deus nos diz sobre esses sonhos que por muitas vezes não dão certo, que muitas vezes nos deixam frustrados, nos sentindo completamente abandonados. Isaías, capítulo 55, versos 8 e 9. Diz assim: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a
assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Esse texto é incrível, né? Como toda a palavra de Deus. Mas olha que poder. Está dizendo aqui que os planos de Deus para a sua vida são muito maiores do que os seus. O que acontece é que por muitas vezes nós somos tão prepotentes, porque nós achamos que o que nós planejamos é o ideal. Mas sabe qual é o problema? O problema é que nós sonhamos para essa vida. Nós sonhamos para aqui e agora. E não há problemas, tudo bem a gente sonhar para essa vida. O problema é quando se resume somente nos sonhos dessa vida. O problema é quando eu não consigo olhar adiante disso. Eu não consigo olhar além dessa vida. É quando eu não consigo viver com os pés na terra e os olhos no céu. Eu vivo completamente aqui. E aí eu lembro de um sermão que o pastor Herbert fez aqui. E ele pegou uma corda, não sei quantos lembram desse sermão. Ele pegou uma corda muito grande assim. E ele pegou a pontinha da corda e disse que era a nossa vida aqui. E todo o restante da corda era a nossa eternidade. E adivinha em qual parte que nós nos concentramos? Nós agarramos com força aquela pontinha da corda e não nos importamos com todo o restante dela. E nós sofremos se alguém tenta nos arrancar aquela pontinha. Nós choramos, esperneamos e esquecemos de todo o resto, de toda a eternidade. Nós precisamos aprender a viver com os pés aqui, mas os olhos no céu. A vivermos os sonhos aqui, mas lembrarmos que o que mais importa são os sonhos de Deus para a eternidade. E tem uma outra coisa que me faz pensar quando eu estou desanimada, me faz refletir, que diz assim, ó, Deus não perde tempo com ninguém. Se você veio hoje até aqui, se você está aqui hoje escutando essa mensagem, é porque você é extremamente importante para Deus. Ele não perde tempo com ninguém. Você não está aqui à toa. Você é importante para Ele. E Ele tem planos para você. É por isso que você está aqui. Nunca esqueça disso. Deus não perde tempo com ninguém. E a história de hoje a gente vai falar sobre José. Cada canção aqui, eu pensava assim, como Deus é incrível. Para mim, cada canção é um sermão após o outro, né? Todos se completando, é incrível. Assim como a história de José. Quem foi José? José foi o filho preferido de Jacó. Não foi o primogênito, mas o primeiro filho com Raquel, a mulher que ele mais amava. E nós vamos ler alguns textinhos de José para nós compreendermos essa história dos sonhos, né? Quando fala de sonho, eu acho que vem na nossa cabeça direto José. Então, vamos ler Gênesis, capítulo 37. Gênesis, capítulo 37, dos versos 2 ao 10. Depois você deixa aí, que daqui a pouco a gente volta para Gênesis. Gênesis 37, versos 2 a 10, diz assim: Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: Rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: Que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra?
Os sonhos tinham bastante importância naquela época, não tinham? O que será que José pensava com esse sonho? O que será que passava na sua mente? Quando ele foi relatar esse sonho aos seus irmãos, ao seu pai, e eles o repreenderam, o que será que ele pensou? O que será que passa na sua mente quando você vai contar para os seus queridos, para os seus amigos, para os seus familiares o seu sonho e você é repreendido por eles? O que acontece quando você compartilha do que você almeja e repreendem você? Você desanima? Você desiste? O que será que acontece? Mas aqui eram repreensões humanas, né? Só que o que aconteceu na história de José? José, ele foi vendido pelos irmãos. Ele serviu como escravo na casa de Potifar por 10 anos, onde foi acusado injustamente de ter abusado da esposa de Potifar. Foi prisioneiro e lá na prisão ainda foi esquecido novamente pelo copeiro-chefe. Bom, depois de tudo isso, eu penso que agora José não se sentia apenas repreendido pelos seres humanos. Eu penso que ele deveria se sentir repreendido por Deus. Nossa, eu tive um sonho. Eu tinha esperanças com esse sonho. E agora tudo isso acontece? Não parece nada a ver com os sonhos que eu tive. Não estou entendendo o que está acontecendo. Como que é isso? Como que isso acontece? Como você reage quando os seus sonhos desabam, escorrem pelos seus dedos? Sabe? Teve um episódio aqui na Fádiba que me marcou bastante. Meu marido, ele anda com muleta, né? Quem já nos viu por aqui sabe disso. E nós passávamos por um momento bem complicado. E nesse momento, a gente resolveu ter um dia que a gente saísse para curtir em família. Deixa os problemas lá, né? Deixa os problemas de lado e nós vamos agora aproveitar em família. Que foi quando a Fádiba foi lá para o estádio em Salvador, que teve a comemoração dos 1000 santuários. Aí nós compramos as camisetas, tínhamos ônibus, era um passeio da família, era para curtir e louvar a Deus. E fomos. Só que na volta, os ônibus ficaram muito longe do estádio. E Jackerson já estava muito cansado, né? Caminhando. E quando ele estava, como daqui até aí no banco, menos, na verdade, ele caiu. Aí você pode dizer, mas Gisele, todo mundo já caiu algum dia na vida, né? Só porque usa bengala não pode cair? O contexto era diferente, mas no final vocês vão entender. Mas eu sei que aquele tombo de Jackerson desestruturou todos nós. Jackerson caiu por cima do braço, que já estava machucado, e sentiu muita dor. E aí ele começou a chorar. Não é fácil de Jackerson chorar. Ele começou a chorar. E Arthur ficou nervoso, meu filhinho, né? Tem 6 anos hoje, tinha 5 na época. Ficou tão nervoso e disse, mamãe, estou com dor de barriga. E eu fiquei tão nervosa que eu pensei, e agora? Eu atendo o homem caído, atendo a criança com dor de barriga, o que eu faço, Senhor? Eu sei que eu olhei para Arthur e disse, filho, espera um pouquinho que mamãe vai primeiro atender o papai. E eu falei, Jackerson, o que tu quer que eu faça? Aí ele disse, espera um pouco. Aí ele sentou. Quando ele se acalmou, eu perguntei se eu podia chamar alguém para ajudar. Ele disse que podia, eu chamei. Aí ele se acalmou, entramos no ônibus. Arthur já tinha melhorado, né? Era só nervosismo. E eu fechei os olhos. E nesse momento, eu comecei a chorar. Mas eu chorava de uma maneira que eu não conseguia... Sabe quando a gente chora que soluça? Nem isso eu fazia. Só escorria lágrima. Escorria. E eu comecei a pensar, por que eu saí de casa? Por que eu não fiquei lá sofrendo já os problemas da vida? Para que querer sair para louvar a Deus? Olha no que deu. Olha o que aconteceu. Você já pensou isso? Para quê? Vim no culto de sexta-feira, vim cantar no coral, com tanto problema que eu tenho. Resolve? E era isso que eu pensava. Aí, Jackerson, como que parecia que tivesse lido a minha mente, disse assim, Gi, não pensa que não valeu a pena. Os momentos que nós passamos aqui foram muito bons. Mas eu continuei com o olho fechado, chorando. No outro dia, em casa, eu não queria sair da cama. Eu não queria levantar, eu não queria fazer mais nada. Eu sou professora lá na escola adventista de Feira, e eu ia trabalhar porque eu era obrigada, né? Era a renda que nós tínhamos para viver, então eu tinha que ir. Mas eu passei umas 3 semanas que eu não conseguia falar com Deus. Sabe, eu sou a única adventista da minha família. E eu sempre fui muito fielzinha, assim, estudar lição todo dia, ir na igreja sempre, ajudar em todos os departamentos. Mas
eu não queria fazer mais isso. Eu não queria mais estudar lição, nem ler a Bíblia. Deus usa sempre o meu filho, porque eu tenho uma grande responsabilidade. Eu sempre penso assim, as minhas revoltas eu resolvo depois, mas eu preciso cuidar do meu filho. Então, a gente seguia fazendo culto de pôr do sol, todos os dias, a gente faz culto de manhã e de tarde com o Arthur. E a gente vinha na igreja, né? Eu precisava trazer ele na escolinha aqui, coisa e tal. Mas eu vinha, só que não escutava, nada me atingia. A única coisa que me atingia era uma música, Quero Ser Seu Deus. Essa música me atingia porque quando nós perdemos o nenê, antes de ter o Arthur, eu escutava essa música. E eu chorava, mas eu sentia Deus me cuidando com essa música. Então, essa eu escutava. E nesse momento que eu escutava essa música, eu sentia Deus comigo. Bom, um sábado de manhã, nós sentamos bem ali, ó. Acho que no terceiro ou quarto banco, naquela pontinha ali. E eu, como sempre, pode falar à vontade, estou aqui só porque tenho que estar, né? E o pastor Ebert começou a falar algumas coisas que respondiam ao que eu perguntava para Deus durante aquelas semanas. E aí, eu comecei a prestar atenção. E eu disse, opa, Deus está me respondendo. E chegou um determinado momento do sermão que eu olhei para Jackerson e disse assim, Jackerson, parece que Deus quer falar comigo. Se tocasse a música Quero Ser Seu Deus, eu ia ter certeza que Deus está me respondendo. Irmãos, eu me emociono até hoje. Quando eu terminei de falar, o piano estava aqui em cima, ó. Piano, teclado, eu não sei. Um deles. Estava aqui em cima. E a pessoa que tocou subiu e começou a dedilhar. E Jackerson disse, Gia, essa música. Aí vem um casal, eu nunca vou esquecer, era um casal. E esse casal começou a cantar a música. E eu chorei, agora sim, de soluçar. E Arthur ficou tão nervoso, disse, mamãe, está tudo bem? Eu disse, tá, filho. Deus está respondendo que está cuidando da mamãe. Deus está respondendo que está cuidando da mamãe. E sabe, naquele momento as dores não desapareceram. Elas continuaram. Mas agora era diferente, porque eu sabia que Deus estava me carregando no colo. Eu não sei o que você passa. A gente vai continuar aqui falando, eu não sei. Mas tenha certeza que nesse momento, Deus está carregando você no colo. Vai continuar doendo. Nesse mundo é assim. Nós não vimos aqui a representação do Feições? É uma luta. Vai continuar doendo. Mas Deus está te carregando no colo. E isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença quando a gente percebe. Eu quero ler um pedacinho para vocês do que Patriarcas e Profetas fala sobre esse momento em que José estava sendo levado para ser escravo. E diz assim, então, seus pensamentos volveram para o Deus de seu pai. Na meninice fora ensinado a amá-lo e a temê-lo. E aqui eu sempre abro um parênteses, porque eu gosto muito de ler sobre educação de filhos. Não desistam de ensinar os seus filhos, aqueles que os têm aqui. Sabe, por vezes quem tem filho pequeno pensa que está falando para as paredes. Mas não. Tudo fica ali, guardadinho. E no momento certo, Deus vai fazer vir à tona. Foi o que aconteceu com José. Muitas vezes, na tenda do pai, ouvira a história da visão que Jacó tivera quando se retirava de seu lar como exilado e fugitivo. Contaram-lhe a respeito das promessas do Senhor a Jacó e como tinham elas se cumprido. Como, na hora de necessidade, os anjos de Deus tinham vindo instruí-lo, consolá-lo e protegê-lo. E aprender acerca do amor de Deus, provendo um redentor aos homens. Todas estas lições preciosas vinham agora vividamente diante dele. José acreditava que o Deus de seus pais era o seu Deus. Ali mesmo se entregou, então, completamente ao Senhor e orou para que o guarda de Israel estivesse com ele na terra do exílio. Sua alma fremiu ante a elevada resolução de mostrar-se fiel a Deus, de agir em todas as circunstâncias, como convinha a um súdito do reino do céu. Serviria ao Senhor com inteireza de coração, enfrentaria as provações de sua sorte com coragem, com fidelidade e cumpriria todo o dever. A experiência de um dia foi o ponto decisivo na vida de José. Sua terrível calamidade transformara-o de uma criança mimada em um homem ponderado, corajoso e senhor de si. José viu o seu sonho, escorrendo. Ele estava sendo levado como escravo. Nós romantizamos a leitura da Bíblia.
Não parece bonitinho quando conta para a criança? Ai, José foi vendido como escravo, depois deu tudo certo. E o percurso, e o meio da história? Não é bonitinho, é triste. Imagina como deve ter sido para José ser vendido pelos seus próprios irmãos. Que traição mais difícil, dolorosa. Imagina ele saber que ia ficar longe da família. E pelo que ele ia passar. Eu estou há 4 anos aqui na Bahia. Vim por vontade própria. Mas sinto muita falta da minha família. Agora, imagina nas circunstâncias de José. Não foi fácil. Mas Deus fez vir na cabeça dele os ensinamentos dos seus pais. E ele ali decidiu que não importa o que acontecesse, ele ia ser fiel a Deus. E diz ali que nesse momento, aqui no Espírito de Profecia, diz que nesse momento ele deixou de ser uma criança mimada para ser alguém que quisesse servir a Deus com inteireza de coração. Por que será que Deus permite que as provações venham? Será que nós também precisamos deixar de ser mimados? O que será que Deus precisa lapidar em mim e você? Ele precisa. Mas sabe, a gente não quer, a gente reluta, porque dói. Mas Ele está trabalhando em você e em mim, para que a gente possa seguir fazendo o que nós precisamos, anunciar a mensagem dEle. Agora, qual é a sua reação? Porque a minha não foi boa. Eu fiquei brava com Deus. Você já se sentiu raiva de Deus? Eu senti naquelas 3 semanas muita raiva de Deus. Eu batia na mesa e dizia, Senhor, eu não quero mais essa situação para mim. Dá um jeito. O Senhor é Deus, resolve. Porque eu sabia que Deus era Deus. Eu não tinha deixado de acreditar nisso. Mas eu estava brava com Ele, irritada. Você já sentiu isso, gente? É horrível. É horrível, porque você sabe quem é Deus. Você está com raiva dEle. Porque você quer do seu jeito. Você não consegue olhar como Ele olha. Mas a história de José continua. E nós sabemos que Deus estava com ele em todos os momentos. Vamos continuar a nossa leitura no capítulo 41. Capítulo 41, dos versos 8 ao 16. 41, 8 ao 16 diz o seguinte. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que ele os interpretasse. Então disse a Faraó, o copeiro-chefe, lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhes os nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, o outro foi enforcado. Então, Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa, e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse, tive um sonho, e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José, não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Agora pronto. Quando chega nessa parte que eu fico mais admirada. Tudo dando errado na vida de José. Tudo desabando. Nada daquele sonho se realizar. E agora mandam chamar José. E José poderia dizer, ok, vou interpretar o sonho. Leva todas as glórias e tudo se resolve. Mas José não fez isso. O que José fez? É Deus quem vai interpretar o sonho. Ele voltou tudo para Deus, porque ele havia tomado uma decisão. Será que nós fazemos isso? É difícil a gente fazer isso. É difícil até porque nós somos tão egoístas. Nós queremos sempre nos promover, né? Sempre queremos achar um jeitinho de nos colocar numa posição melhor. O ser humano é triste. Mas Deus deu forças para José agir diferente. Continuando. Capítulo 41 ainda, versos 37 ao 44. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais.
Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Eu faço uma pergunta para você. Os sonhos de Deus se cumpriram ou não na vida de José? E não foi muito melhor do que ele esperava? Eu fico pensando como é incrível que José participa da história de Moisés. Quando Moisés foi enviado por Deus para libertar o povo lá no Egito, e aí vieram as pragas, cada vez que caía uma praga, não era Deus mostrando que aqueles deuses não eram reais? E José não participou disso? Não foi por causa dele que o povo foi para lá? Imagina quando José souber o tamanho da influência que as ações dele tiveram sobre a história. Imagina quando José souber que nessa noite, na Fádiba, teve pessoas que ouviram uma mensagem sobre a história dele, sobre a sua decisão de ser fiel, e que essas pessoas tomaram a mesma decisão. Os sonhos de Deus para a vida de José foram infinitamente maiores do que ele poderia imaginar. Sabe, eu tenho uma história para contar para vocês. Não é possível falar com mais propriedade do que quando se fala de algo que se vive. Eu não sou pregadora, eu sou professora. E ensinar matemática numa sala é uma coisa, pregar é outra, né? Eu sempre amei dar estudo bíblico, sempre, mas pregar de jeito nenhum. Mas Deus, Ele muda os nossos planos. E Ele diz para nós que nós não temos o controle da nossa vida. Cabe a nós querer seguir ou não. A decisão é nossa. Em 2013, meu filhinho nasceu. Eu queria tanto um filho, né? Pedia tanto para Deus. Tinha acontecido esse incidente, já que eu mencionei aqui. E Deus me deu o meu filho. O maior presente, né? Meu e do Jackerson foi Arthur. E aí, Arthur pequenininho ainda. E Jackerson disse que ia fazer vestibular para teologia. E eu, quando ouvi essa história, só chorava. Eu nunca gostei da ideia de ficar longe da família. Eu sempre fui muito grudada com a minha família. Muito independente. Eu queria resolver as minhas coisas só, morava separado, mas eu sabia que quando eu podia, eu ia ver a minha família. Então eu chorava, mas eu não tinha coragem de dizer assim: Jackerson, não faz o vestibular. Porque eu sabia que se eu falasse, ele não ia fazer. Porque ele sempre foi muito sensível às minhas necessidades. Só que eu não tinha coragem, porque eu penso que Deus tem planos. E se fosse do plano de Deus, eu que ia atrapalhar esse plano? De jeito nenhum. Então, tá bom, ele fez e reprovou. Quando ele reprovou, pensa numa pessoa feliz. Ufa, vou continuar aqui, tudo normal, nada mudou. Ótimo. Daquele momento em diante, tanta coisa aconteceu, e cada coisa que acontecia deixava claro para mim que Deus queria que nós tivéssemos vindo. Mas sabe por que Deus não deixou Jackerson passar em 2013? Porque eu seria um empecilho para o ministério dele. Imagina ele aqui, você é estudante aqui, você sabe como é difícil, é ou não é? São muitas lutas, muitos desafios. Imagina uma esposa aqui no ouvidinho dele, reclamando. Então Deus precisou trabalhar no meu coração. E quando eu estava pronta, Ele mostrou para mim que estava na hora. E eu cheguei em Jackerson e disse assim: Jackerson, por favor, faz o vestibular. Ih, Gi, esquece essa história, já foi. Eu disse: não, olha o que aconteceu, olha isso. Deus quer, por favor, faz. E Ele fez. Em 2015 fez. Passaram-se 2 anos para Deus trabalhar o meu coração. E Ele passou. Ele passou e em novembro foi uma correria. Jackerson indo para Tocantins. Eu sozinha com uma criança de 2 anos e meio. Comecei a vender tudo pelo OLX, só para poder comprar passagem. Nós não tínhamos dinheiro. Não sabíamos onde nós íamos morar. Não sabíamos nada.
Mas eu estava em paz, porque eu sabia que Deus queria isso. Sabe, nessa época, um pouquinho antes dele fazer o vestibular, minha mãe descobriu que estava com um tumor por dentro do ouvido, grudado na jugular. E era uma coisa muito séria. E essa Gisele, que antes não queria sair da família de jeito nenhum, agora, com esse quadro de doença, estava completamente em paz. Porque eu sentia que Deus queria. E se Deus quer, o que Ele não pode fazer? Ele pode tudo. Então eu vim. Jackerson já estava em Tocantins. Dia 25 de dezembro de 2015, eu entrei no avião lá em Porto Alegre para ir para Tocantins. Passar e ver Jackerson com uma criança de 2 anos e meio. Naquela época, podia carregar muita coisa no avião. Eram muitas malas. E um menino desfraldando. Um desafio, uma aventura. A família inteira chorando, sem entender o que eu estava fazendo. E eu super segura, chorando também, de saudade, mas super segura. Eu sabia o que eu estava fazendo. Quando eu cheguei aqui em Feira de Santana, o diretor da escola na época, lá de Feira, me colocou na van e eu desci, sabe aonde? Em frente à Rua do Roxo. E aí o motorista da van começou a descer mala que não acabava mais. E eu pensei, eu não consigo nem atravessar a rua. O que eu faço agora? Eu estou num lugar desconhecido, muito longe de casa. Se eu ficar doente, não sei quem é que cuida dessa criança, porque estamos só eu e ele aqui. Passou um rapaz e disse, moça, quer ajuda? Onde é que você está indo? Olha, eu estou indo para a Rua do Roxo, num prédio amarelo, em frente ao Hollywood. Tenho certeza que alguém aqui mora lá. Estou indo para esse lugar. Aí ele me ajudou, ele pegou o que pôde, eu peguei o que pude. Eu pensava assim, eu só não posso largar a mão do menino e nem a bolsa onde tem documento. O restante, Deus que sabe. Ele também sabia dessas, né? Mas eu pensava, essa é a minha parte de cuidar. Bom, cheguei no prédio. Época de férias, Capoeira Sul, deserto. E o pastor estava lá arrumando algumas coisas. Aí esse pastor conversou comigo e disse, onde é que você vai? Eu digo, eu vou para o apartamento do Jean e da Suzy. Eles me deram a chave, disseram que eu posso morar lá. Aí ele me olhou assim com uma cara de desconfiado, né, gente? Que menina doida. Mas deixou eu entrar. Fiquei lá sozinha, não tinha ninguém naquele apartamento. Só eu e a criança. Eu lembro que Arthur corria naquele apartamento e dizia, mamãe, aqui tem geladeira. Mamãe, aqui tem fogão. Porque a gente tinha vendido tudo. E para ele, né, criança, achou muito estranho, vendendo tudo, e que coisa mais... Mas eu estava super em paz. Não conhecia ninguém, não sabia o que ia fazer. Eu sabia que eu ia trabalhar no colégio adventista. Eu nem sabia ainda onde é que eu ia deixar o Arthur. Porque Jackerson estava na comportagem, eles não sabiam se ia ter grupo 2 lá ainda. Pela graça de Deus, teve. Arthur estudou lá e eu fui trabalhar. E estava indo tudo tão bem. Muita dificuldade financeira, que eu tenho certeza que você enfrenta também. Mas estava tudo indo tão bem. Eu estava tão feliz, eu estava seguindo os planos de Deus. Jackerson chegou da comportagem. Queridos, eu aqui no parquinho, conversando, nem sabia quem era a esposa do pastor Guto. Ah, você trabalha em escola, esse é o marido. Falei um pouco do Jackerson. O pastor Guto falou comigo, liga para ele, manda ele vir, vai trabalhar aqui no CAB. Deus foi abrindo as portas. Deus foi resolvendo tudo. Jackerson chegou, começou a estudar no SALT. Ele chegava e dizia, hoje foi a melhor aula, Gi. Ele já tinha tentado administração, não gostou. Já tinha tentado informática, não gostou. E ele chegava todos os dias realizado. Ai, hoje o professor tal fez uma aula, foi a melhor. No outro dia, o mesmo discurso. Eu pensava, nossa, como é que pode? Hoje foi melhor, amanhã é melhor, sempre é melhor. Ele estava muito realizado. E aí, no segundo semestre de 2016, Jackerson começou a mancar muito de uma perna. E ele percebeu que tinha um problema. E sabe, quem viu o Jackerson por aí, sabe que ele andava na rua, até a nossa amiga Fernanda comentava, nossa, Jackerson andava como se não quisesse cumprimentar ninguém. Ele realmente não queria. Porque ele queria se esconder. É muito difícil você vir para um curso como teologia, já com uma idade um pouco mais avançada, e você se deparar com um problema. Essa é a parte humana falando, certo? É difícil. Porque você pensa, nossa, é todo mundo novinho, né? Todo mundo está bem, não vai ter vez para mim. Essa é a parte humana falando. E aí ele começou a meio que ficar num casulo. Assim é melhor, eu não me exponho, ninguém fica sabendo que eu estou com algum problema. E nós fomos à cachoeira fazer um raio-x no joelho de Jackerson. E levou 3 meses para ficar pronto esse raio-x. Eu pensei, misericórdia.
não vai resolver isso nunca. Aí, em 2017, eu acho que foi, saiu o fundo inativo. Não sei se vocês lembram dessa história. Saiu o fundo inativo. Eu sei que muitas pessoas que estavam ao nosso redor ficaram felizes com essa notícia, né? E ajudar nas despesas da faculdade, e ajudar a pagar aluguel. Mas nós não. Nós teríamos que usar esse dinheiro para descobrir o que acontecia com o Jackerson. Até ele se formar, agora, em 2019, tinha que estar tudo pronto. Tinha que estar resolvido. Eu não lembro com exatidão, mas foi mais ou menos R$7.000 juntando o meu dinheiro com o dele, do fundo inativo. E uma amiga minha lá de Feira de Santana disse, Gi, eu acho que isso é neurológico, porque agora não era mais uma perna, eram 2 pernas, os braços, tudo com falta de força. A voz começou a alterar. Assim, no tempo de 1 ano, né? Tudo começou a alterar. E aí a gente começou a ficar muito preocupado. O que eu preciso mais aqui, além de Deus? O que eu preciso mais para poder falar para vocês? Da minha voz. Uma pessoa que não puder andar, ela senta e prega sentada. Mas uma pessoa que não fala, é muito mais difícil, né? E aí nós começamos a ficar muito preocupados. Aí a nossa amiga falou que achava que era neurológico, pegamos esse dinheiro e começamos a ir no neurologista lá em Feira de Santana. E começaram os exames. Olha, sem mentir para vocês, esse espaço aqui, ó, esse espaço, eu cubro ali todinho com os exames que Jackerson fez. Foram muitos. Muitos exames, de todos os tipos que você pode imaginar. E cada exame que nós fazíamos, sabe qual era a resposta? Está tudo normal. O que você acha disso? Bom, né? Não. Quando você sabe que não está normal, ouvir que está normal não é resposta. Quando você sabe que tem algo que está incomodando, o normal te deixa triste. O normal acaba com você. Porque era uma angústia que ia aumentando cada vez mais. Nós sabíamos que não estava normal. Foi então que nós fomos para as férias de 2017, final do ano, e decidimos trabalhar com um kitzinho de livros, porque Jackerson não se sentia bem para ir para a comportagem. Ele não tinha mais o mesmo ritmo que precisa ter na comportagem. Então, nós fizemos um kit o mais barato que a gente pôde e fomos. Esse kit, um dos livros, era do Dr. Elias, que tem uma clínica natural lá em Salvador. E a quem nós devemos muito. Quando nós estávamos vendendo já os kits lá no Rio Grande do Sul, eu li, foi tudo corrido, né? Li que esse livro era de um neurologista adventista. E eu coloquei na minha cabeça, eu preciso levar Jackerson nesse doutor. Preciso. Aí o que aconteceu? Nós chegamos das férias com todo o dinheiro para pagar a faculdade. Todo o dinheiro para pagar a faculdade. E aí o que aconteceu? Nós pagamos a faculdade e encontramos o pastor Guto na porta. O que aconteceu? Ele disse assim, Jackerson, teu joelho, já resolveu o teu joelho? Ele disse, pastor, não é joelho, é neurológico. Só que a gente não consegue descobrir o que é. Aí eu falei assim, eu gostaria muito de ir nesse Dr. Elias, a gente trabalhou com o livro dele nas férias. No meu coração fala que ele poderia nos ajudar. E ele falou, Dr. Elias, eu conheço. E ele conseguiu marcar com o Dr. Elias para nós. Dr. Elias nos atendeu, nos ajudou, nos acompanhou, orou conosco, nos visitou, até conseguir nos encaminhar para o Sara, em Salvador. E lá no Sara, Jackerson foi muito bem atendido. E lá, no final do ano passado, ele descobriu o diagnóstico dele. Teve mais uma coisa que Deus fez nesse meio do caminho. Nós não tínhamos ninguém para ficar com o Jackerson no hospital. Porque lembrem, eu tenho uma criança pequena e não tenho família aqui. E tinha que ficar 1 mês lá. E Deus mandou um dos colegas, que era aqui da faculdade, ficar com o Jackerson 1 mês inteiro lá. Passar Natal, Ano Novo e até o próprio aniversário. Mas sabe, Jackerson descobriu que estava com paraparesia espástica hereditária. Tem nome e sobrenome, né? E essa doença, ela é degenerativa e não tem cura. A palavra degenerativa já não dói em você?
Eu não sei, mas quando você sabe que você tem a doença degenerativa, dói. Essa doença, ela afeta os músculos. Eles vão atrofiando. E aí, você vai perdendo todos os seus movimentos. Nós decidimos, então, que Jackerson não estudaria mais. Por quê? Porque nós teríamos que usar todos os recursos que a gente poderia ter para pagar academia, fisioterapia, enfim, todos os recursos que ajudam a estacionar a doença. Que pelo menos ajude ele a ficar como está, que não progrida mais. E nós não teríamos como, então, ficar investindo. E a família pediu, então, que nós voltássemos para casa, no final do ano passado. Mas nós não nos sentíamos bem. Porque dentro de nós, a luta era muito grande. Nesse dia que eu caí na Fádiba, que Jackerson caiu na Fádiba, nós não sabíamos o que ele tinha, mas sabíamos que as possibilidades eram de coisas muito sérias. E eu chorava todos os dias e dizia para Deus: Senhor, por que foi que o Senhor nos trouxe para cá? Eu tinha certeza que o Senhor queria. Eu tinha certeza que esse era o seu plano para a nossa vida. Eu sabia que era para isso. Por que o Senhor permitiu para agora deixar isso acontecer? Agora nós estamos longe da família, sem dinheiro, gastando com uma doença. Meu marido está sofrendo porque ele está amando esse curso, ele não pode terminar. Nós queremos te servir. Nós não queremos honra no ministério. A gente só quer te servir. Jackerson sempre trabalhou com jovens na igreja, sempre trabalhou com desbravadores na igreja. Eu era só secretária dele. Onde ele ia, eu ia atrás. Mas nós amávamos fazer isso. As igrejas por onde a gente passou no sul, sabe? Nós amávamos. Fazíamos isso de coração. Quando o Jackerson fez a prática dele lá em Mangabeira, nós fizemos até um encontro de casais. Foi tão bom. É tão bom poder servir a Deus. Por que Deus não estava deixando? Isso já aconteceu com você? Você já teve um sonho que você queria tanto e parece que Deus não estava deixando? Eu me senti tão injustiçada, tão abandonada, porque só Deus sabe que eu não queria ser a esposa do pastor, não. Eu queria só servir a Deus, porque uma vez lá no sul, eu e o Jackerson conversamos e falamos assim: nossa, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Se nós pudéssemos agora largar tudo e falar do amor de Deus, nós faríamos isso? Faríamos. E a gente fez. A gente largou tudo para vir servir a Deus. Talvez você não faça teologia. Você pode fazer outro curso. Mas sabe, eu sempre aprendi, uma historinha de criança, aprendi que o seu trabalho é o seu disfarce. Você se disfarça de fisioterapeuta, você se disfarça de psicólogo, de professora, mas é para você levar a mensagem de Deus para as pessoas. Sempre que eu posso lá na minha sala de aula orar com um aluno, falar de Deus, eu vou falar. Hoje eu falei para alguns deles que eu ia estar aqui e pedi para que eles assistissem, porque eu sei que eles estão sofrendo. Muitos, muitos. Não importa qual seja o seu curso, você pode trabalhar para Deus dentro da sua profissão. Mas é difícil. É difícil porque eu vou para a comportagem e eu não consigo dinheiro. É difícil porque eu tenho que pagar o aluguel, eu não consigo. Aquela pessoa que disse no início do curso que ia me ajudar, não ajuda mais. E eu agora estou longe da família. Às vezes a família não quer, a família repreende. A família diz que não vai apoiar, que é loucura sua. Às vezes, até mesmo, as pessoas de dentro da igreja acabam desmotivando você. Não é assim? Sabe, eu sei que muitos aqui já pensaram até em tirar a própria vida. Por quê? Porque tiveram muitos sonhos não realizados. Porque tiveram muitos sonhos jogados pelo chão. Porque se sentiram muito longe de Deus. Porque parece que Deus esqueceu de você. Mas sabe, assim como Deus naquele dia tocou a música para mim. Desculpa se você estava aqui também, mas foi para mim aquela música. Deus queria falar comigo. Deus hoje quer falar com você.
Deus mostrou que nós não viemos para a Bahia em vão. Jackerson trancou o curso e na aula do pastor Herbert, ele propôs que os meninos fizessem um estudo bíblico criativo. Quem faz teologia, de repente, passou já por essa experiência. E eles fizeram. E o pessoal gostou. E aí surgiu a ideia deles escreverem um livro. Como o Jackerson não podia mais estudar, ele começou a se dedicar a escrever esse livro, junto com Paulo e junto com outros colegas que também estavam nesse projeto. E esses colegas, de repente, para eles era só mais um evento, mas eles nem sabem como eles estavam ajudando o Jackerson. Porque ele ainda se sentia útil. Ele se sentia que estava fazendo algo para Deus. Mas estava só escrevendo um livro. Quem sabe um dia, né? No início desse ano, esse livro ficou pronto. E agora, cadê dinheiro? Só eu trabalho lá em casa, por causa da situação. O outro colega que continuou no projeto, que pôde continuar, os outros, infelizmente, não puderam, mas o que pôde continuar até o final também não tem dinheiro. Todo mundo pobre, né? E agora? Faz o quê? Tira dinheiro de onde para publicar esse livro? Deus mandou o dinheiro. Foi emprestado, mas Deus mandou. E nós lançamos esse livro lá no Colégio Adventista da Bahia. Opa, desculpa. Aqui também foi lançado, mas primeiro foi em Feira de Santana. Esse livro, A Última Estação do Mundo. Escrito por Jackerson Mariel e Paulo Ramos, com contribuição de muitos outros colegas. Sabe, pode ser que para muitas pessoas que pegam esse livro na mão, digam, só mais um livro. Mas para nós não é. Porque essa foi a resposta de Deus para dizer para nós por que nós viemos para a Bahia. Deus sabia o que ia acontecer com Jackerson. Ele sabe o que vai acontecer com você. Deus sabia que Jackerson ia ter essa doença, né, amor? E Deus sabia que isso ia acabar conosco. Deus sabia. E através desse livro, Jackerson ganhou voz. Eu não sei se ele vai pregar de novo um dia. Eu comecei a pregar por um acidente. Porque em 2018, quando a gente foi para o Rio Grande do Sul, ele tinha uma agenda e ele não conseguiu. E nós decidimos que enquanto Deus permitisse, nós iríamos falar do amor de Deus. Então Deus tem me ajudado. Não é fácil pregar na Fátima. Mas eu tenho certeza que muitos de vocês precisavam ouvir isso. Esse livro fala da volta de Jesus. É uma ficção, sim. Mas é uma ficção baseada na Bíblia. Em Ellen White. Fala da primeira visão de Ellen White. E eu tenho alunos não adventistas que estão lendo o livro. Que leram o livro em 3 dias, em 4 dias. E que estão felizes lendo o livro. Tem professores da escola lendo. Então, essa é a maneira que Jackerson tem de continuar. Sabe, eu digo para ele assim, amor, eu sei que tu queria se formar. Eu sei que tu queria esse ano estar formando junto com a 61. Para a gente está sendo difícil ficar aqui. A formatura se aproxima. Nós queríamos estar aqui. Mas Deus mostrou o ministério dele para nós. Deus mostrou que não era do nosso jeito e nem no nosso tempo. Deus mostrou que nós tínhamos que sim vir para cá. Porque nós precisávamos, em primeiro lugar, sermos lapidados. Nossa, eu não sou mais a mesma pessoa. Jackerson também não. Nós somos completamente diferentes de quando chegamos aqui. Claro que muita coisa tem que mudar ainda, mas já mudamos muito. Deus precisava nos lapidar, mas Ele mostrou que tinha um propósito. E eu tenho certeza que tem um propósito para a sua vida. Queridos, lembra do início? Deus não perde tempo com ninguém. Você é extremamente importante para Deus. E os sonhos de Deus são muito maiores para a sua vida. Eu não sei o que foi jogado por terra. Eu não sei o que foi que faz você se sentir a ponto de, às vezes, querer tirar a sua vida. Eu já vi muitas histórias aqui no meio. Eu sei que eu estou falando para alguém que já pensou nisso. 1, 2, 3, muitas vezes.
Eu sei que eu estou falando para pessoas que pensam todos os dias em desistir. Eu sei que eu estou falando para pessoas que passam por muitos desafios aqui. Mas tenha certeza que o sonho de Deus para a sua vida é muito maior. Muito maior. Vão ser passadas algumas fotos daqui a pouquinho aqui. Daqui a pouquinho vão ser passadas umas fotos. E sabe, essas fotos, elas contam um pouco da nossa história. Desde o início. Pessoas que passaram pela nossa vida aqui, na FADBA. Momentos que nós vivemos aqui com amigos especiais. Momentos que nós tivemos a oportunidade de viver aqui. Nada é em vão. Nada é em vão. Deus, Ele nos surpreende a cada momento. Ele nos surpreende de uma forma que quando eu olho para trás, eu penso, era isso que Deus queria. Mas deixa eu contar uma coisa para você. Não vai parar de doer, eu já falei isso. Mesmo eu entendendo que era esse o propósito, eu queria que Jackerson formasse com a turma 61. Eu queria participar com as minhas amigas da FAM. O que está doendo aí dentro? O que está doendo? Vamos combinar de fazer igual José? De decidir que independentemente de doer, a gente vai ser fiel? Porque se nós fizermos isso, a gente vai olhar para trás daqui a um tempo. E eu espero que não demore muito esse tempo. E nós vamos olhar e vamos dizer assim, nossa, eu pensei em desistir? É sério? É sério que eu pensei em abrir mão de tudo isso que eu estou tendo agora? Por causa daquele sonho lá na terra? É verdade isso? Não desista. Vai valer a pena. Vai valer muito a pena. O coral vai cantar em breve. E quando o coral cantar, vai passar as fotos da nossa história. Jackerson, eu e Arthur. A nossa história até nós chegarmos aqui na Bahia, até chegar no livro. Eu quero que você olhe para a nossa história. Mas eu não quero que você pense somente nela. Eu quero que você pense na sua história. Desde o dia que você sentiu que Deus queria que você viesse para cá. Desde o dia que você entendeu que Deus tinha um plano para você aqui na FADBA. Desde esse momento, eu quero que você pense. Que você, de preferência, escute. Que você escute, de olhos fechados. E pense, Senhor, qual é o teu sonho para a minha vida? Por favor, não me deixa desistir. Eu quero saber o teu sonho para a eternidade. Eu não quero saber o meu sonho aqui na terra. Se eu concretizar ele, que bom. Mas não deixa eu desistir do teu sonho para a eternidade. Porque é esse que vale a pena. Presta bastante atenção. Conversa com Deus. Que no final eu quero ler mais uma coisinha para você. Maior que seja o seu sonho, o sonho de Deus é maior. Ele sabe o que você pede, mas o que Ele quer dar é melhor. Você hoje não pode entender, pois só pede o que cabe em suas mãos. Infinitos são os sonhos de Deus para você. Em caminho escuro você pede luz.
luz, Deus dá o sol a você. Nas ruas, nas praças, pede esmola, Deus dá vida nova a você. Pede um sorriso, pede um amigo, Deus dá um irmão a você. Pede conforto, pede riquezas, Deus dá o céu a você. Só Deus supera seus sonhos. Só Deus quer dar sempre mais, muito mais. Misturam as guerras, você pede abrigo, Deus dá paz a você. Em fome e miséria, falta o trigo, Deus dá o pão a você. Pede saúde, pede a cura, Deus dá vida eterna a você. Pede ciência, sabedoria, Deus dá o infinito a você. Só Deus supera seus sonhos. Só Deus quer dar sempre mais, muito mais. Maior que seja seu sonho, o sonho de Deus é maior. Ele sabe o que você pede, Mas o que Ele quer dar é melhor. Você hoje não pode entender, pois só pede o que cabe em suas mãos. Infinitos são os sonhos de Deus pra você. Pra você. Só Deus supera seus sonhos. Só Deus quer dar sempre mais, muito mais. maior que seja seu sonho. O sonho de Deus é maior. Ele sabe o que você pede, mas o que Ele quer dar é melhor. Você hoje não pode entender, pois só pede o que cabe em suas mãos. Infinitos são os sonhos de Deus pra você. Pra você. O sonho de Deus é maior pra você. Sabe? Deus pode tudo. E Ele pode curar o Jackerson agora. Jackerson pode se levantar dali agora, curado. Pode ou não pode? Claro que pode. Por que Ele não faz? Muitas vezes eu me perguntei isso reclamando, hoje não. Hoje eu sei a resposta. Deus não faz isso porque Deus sonha para a eternidade. Nós queremos a cura, né, amor? Mas Deus sabe quem nós temos alcançado nessa situação. Vocês viram ali no vídeo o Jackerson falando, sentado numa roda? Foi dentro do hospital. Ele e Marcos, que foi o acompanhante dele, fizeram cultos durante as noites no hospital para as pessoas. Eles pregaram lá dentro. Eu até brincava com ele, amor, o teu evangelismo está sendo no Sara. Você pode participar do evangelismo. Eu não sei se nessa terra Jackerson vai ser curado.
Deus pode. Eu não sei se nessa terra Jackerson volta a pregar aqui na frente. Deus pode. Mas o que eu tenho certeza é que quando Jesus voltar, Jackerson vai ser completamente curado. E nós vamos, em nome de Jesus, olhar as pessoas que foram alcançadas por causa desse testemunho. E nós vamos olhar e dizer: essa foi a melhor maneira. Deus não causou essa doença, mas Ele permitiu, porque precisava salvar Jackerson, salvar a mim, salvar a Arthur e salvar muitas outras pessoas. Os propósitos de Deus para a nossa vida se cumprirão, desde que nos submetamos a Ele. Mas não será no nosso tempo, e sim no dele. Para que isso aconteça, Ele vai nos lapidar. E por vezes, esse processo irá nos causar dor e angústia. Por vezes, vai causar dor e angústia. No início, eu perguntei quem é que sonhou já alguma vez na vida. Agora eu pergunto, levanta a mão, por favor. Quem já teve os seus sonhos desmoronados? Pode levantar. Levanta a sua mão, quem já se sentiu abandonado por Deus? Não estou sozinha. Levanta a sua mão. Última pergunta que eu faço. Levanta a sua mão, quem nesse momento se sente abandonado. Você pode vir aqui na frente? Você que sente que está tudo perdido. Você que não entende. É bem difícil, né? Deus tem um plano muito maior para você. Deus tem planos para a sua vida. E é por isso que você está aqui. Deus tem sonhos para a sua eternidade. Dói. E não vai parar de doer depois de hoje. Vai continuar doendo. Mas Deus está te carregando no colo. Deus está carregando você no colo. E você. Deus usou muitas pessoas aqui na FADBA para nos carregar no colo. Uma psicóloga muito especial me atendeu, sem me cobrar um centavo. Ela cuidou de mim. O doutor Elias cuidou. Pastores aqui da FADBA cuidaram de nós. Amigos da Turma 61 cuidaram de nós. Como ninguém. E mesmo longe da família, nós sentimos Deus nos carregando no colo. E eu sei que Deus está carregando cada um de vocês no colo. Essas lágrimas doem, mas agora vai ser diferente. E o meu maior desejo é encontrar cada um de vocês lá no céu. Vamos orar? Senhor Jesus, nós sonhamos apenas com aquilo que cabe nas nossas mãos. Mas os teus sonhos são infinitos para a nossa vida. Paizinho, nós sabemos que o Senhor está voltando. E sabemos que tem muitas pessoas aqui sofrendo, Senhor Jesus. Obrigado porque a FADBA existe. Obrigado porque aqui, Senhor, pode ser pregada a Tua palavra. Obrigado porque as pessoas vêm se preparar para sonhos dessa terra. E elas conseguem aqui aprenderem também a sonhar com o céu. Oh, Senhor, dói tanto. Muitas vezes pensamos em coisas, Pai, que nem deveríamos pensar. Ficamos desesperados, sem saber o que fazer. Mas obrigada, porque o Senhor mostra para nós, Pai, que há esperança. Muitos problemas, como o do Jackerson, talvez seja resolvido somente na Tua volta. Mas que nós não venhamos a desistir, Paizinho, falta tão pouco. Que nós possamos continuar sonhando com a eternidade. Que nós possamos, Pai amado, continuar levando a Tua mensagem aonde quer que nós formos. Está vendo, Senhor, essas pessoas que vieram aqui à frente? Por favor, carrega cada uma delas no Teu colo. E sabe essas que estão sentadas, que não vieram por um motivo ou outro? Elas também têm as suas dores e angústias. Cuida delas, Paizinho, por favor. Que no meio da dor e angústia elas percebam que o Senhor as carrega e que os Teus sonhos são muito maiores e que o Teu sonho é o céu. Por favor, não permita que nós venhamos a desistir. Por favor, nos ajude a levar essa mensagem aonde quer que nós possamos ir, de que o Senhor está nos cuidando e de que o Senhor tem planos muito melhores para a nossa vida. Te agradecemos por tudo, Pai, pelo Teu amor, pelo Teu carinho, pela Tua misericórdia.
Em nome de Jesus. Amém.